A crise não é o fim da sua prosperidade. Ela é apenas o teste da sua fonte. Olá, queridos, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida nessa manhã. Estamos começando mais uma semana aqui no nosso devocional. Seja muito bem-vindo ao nosso Café e Graça. E hoje nós estamos com uma xícara diferente, mas com o mesmo objetivo, de ruminar com você a palavra que nós recebemos no domingo, no culto de ontem, que eu tenho certeza que vai nortear a nossa semana e vai abençoar muito as nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Pega o seu café, pega a sua Bíblia e vamos juntos compartilhar, meditar na palavra do Senhor. E ontem eu falei com você sobre o propósito de Deus em nos fazer prosperar mesmo em tempos de crise. Mas a verdade é que nós vivemos numa sensação de correria, né? A gente corre e parece que não sai do lugar. Você já teve essa sensação? Você já passou por essa situação? A gente tenta fazer o melhor, a gente economiza, se esforça, trabalha, mas parece que o dinheiro some. Parece que a paz foge e o cansaço só aumenta. Se você já passou por isso, ou se você está passando por isso, eu estou aqui para dizer para você que eu entendo essa situação. E eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para você é que chegou o tempo do descanso. Sabe, o mundo em crise nos empurra para o medo. E o medo nos faz correr para o lugar errado. O medo nos faz tomar decisões erradas. Por isso que o descanso é fundamental. E essa é a palavra do Senhor para nós hoje. E para que você entenda o que nós vamos compartilhar aqui nessa semana, uma palavra para você é: a sua prosperidade não depende do seu braço, mas da sua fonte. Vamos compartilhar isso? Coloca aí no chat, coloca nos comentários aí. A minha prosperidade não depende do meu braço, mas da minha fonte. A minha prosperidade não depende do meu braço, mas da minha fonte. Essa é uma palavra que nos leva para um lugar de descanso. E ontem eu usei com você a história de Isaac, um episódio muito interessante da vida dele e que nos ensinou, né, alguns princípios, e nós vamos ruminar isso nessa semana. Mas em Gênesis, no capítulo 26, versículo 1, a palavra diz o seguinte: Gênesis 26, 1. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, ou seja, fome, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Então o texto aqui mostra que Isaac estava na terra de Canaã, na terra da promessa, mas, de repente, sobreveio um tempo de escassez muito grande, um tempo de fome. E quando a Bíblia fala sobre escassez, sobre fome, na verdade o que ela está falando é sobre seca. Não havia chuva. A chuva estava, ou ela era pouca demais, ou inexistente. E quando vem esse tempo de crise, a primeira decisão, o impulso de Isaac, o leva a correr para o Egito. Porque o Egito tinha lá, né, um rio Nilo, e tinha irrigações, tinha toda uma preparação que fazia com que, mesmo na seca, o Egito fosse ainda uma grande potência de sobrevivência. E é interessante que o Egito, na Bíblia, representa a força humana, representa o sistema humano que diz que você consegue fazer as coisas sozinho. Se você trabalhar, se você se esforçar, você não precisa de mais nada. O que você precisa
está em você. Tudo que você precisa, você já tem. O seu esforço, a sua capacidade. E é interessante, né? Porque mesmo o Egito sendo essa potência, representando esse lugar de sobrevivência, na verdade, o Egito é um balde furado. Lembra do exemplo que eu falei para você ontem sobre isso? Preste atenção na lógica da carne, que é o sistema do Egito. Você se esforça, você trabalha, você gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Você perde o seu casamento porque está focado em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, e depois você tenta recuperar o seu dinheiro, comprar o amor do seu cônjuge através do dinheiro. Ou seja, é um ciclo de escravidão e de medo que nos leva completamente para longe da vontade de Deus. Essa é a representação do Egito, um lugar que nos leva a viver na carne, independentes de Deus. E como nós já falamos aqui, o que Deus quer é que nós dependamos dele. Por isso que Deus interveio na vida de Isaac e disse para ele: não desças para o Egito, permaneça na terra em que eu te indicar. Olha que coisa, que Deus maravilhoso. Deus interveio na decisão de Isaac, porque Isaac iria tomar a decisão errada, assim como o pai dele tomou no tempo da crise. Abraão passou por essa mesma crise, por esse mesmo momento de seca, mas tomou a decisão errada. Agora, Deus intervém a Isaac e diz: não faça isso, não desça para o Egito. Por quê? Porque aqui é uma chave, há uma revelação que nós precisamos meditar hoje. A crise não é o fim da sua prosperidade, é o teste da sua fonte. Sempre houveram momentos de crise no mundo e sempre vão existir. Mas se você nasceu de novo, se você está em Cristo, essa é a palavra de Deus para a sua vida. A crise não é para te matar, é para te promover. Vamos escrever isso? Coloca isso aí no chat, coloca isso nos comentários. A crise não é para me matar, é para me promover. A crise não é para me matar, é para me promover. Agora, se a sua fonte de sustento, de prosperidade, de esperança é o seu trabalho, você está em perigo, porque você está descendo para o Egito. Agora, se a sua fonte é a aliança com Deus, é a graça, então a seca não tem poder sobre você, porque ela não vai te matar, ela vai te promover. A chave que você precisa pegar hoje é essa. Pare de carregar água do Egito. Pare de confiar na força humana e comece a acessar o poço que já é seu por herança. Nessa semana nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a chave que você precisa entender hoje, não importa qual seja a crise que você esteja passando, seja na sua saúde, seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério, não importa. Entenda a palavra de Deus para você. A crise não é para te matar, é para te promover. A crise, ela não é o fim da sua prosperidade, é apenas o teste da sua fonte. Por isso, hoje, o seu exercício é identificar onde você está confiando no seu próprio braço. Onde essa mentalidade de carne, de Egito, de justiça própria tem governado a sua vida. A palavra de Deus para você é essa: não desça para o Egito. Então identifique onde você está descendo para o Egito por medo da escassez. Entregue hoje esse balde furado para Deus e o Senhor irá manifestar um poço, uma fonte de prosperidade sobre a sua vida. Amém? Medite na palavra do Senhor hoje. Gênesis 26, versículos 1, 2 e 3.
Medite nesses 3 versículos hoje. Essa é a minha indicação para você. Gênesis 26, 1, 2 e 3. Amém? Vamos orar? Amanhã nós vamos continuar, mas agora eu quero orar com você para que de fato esse peso, essa mentalidade do Egito, da justiça própria, caia na sua vida e você desfrute do descanso da obra consumada. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro por esse filho, por essa filha do Senhor, que por algum motivo se sente exausto de tentar sobreviver no sistema do Egito. O sistema, a mentalidade de escravidão que rege esse mundo. Eu peço ao Senhor que cure o medo da escassez agora, em nome de Jesus. Hoje, nós decidimos abandonar o balde furado do esforço próprio, da justiça própria, e mergulhamos na tua aliança. Nós declaramos que a nossa fonte é o Senhor e não o mundo, e que mesmo na seca, mesmo na crise, nós iremos florescer, nós iremos prosperar. Eu quero que você declare isso nessa manhã. Diga, mesmo na crise, eu vou prosperar. Nós oramos e declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluias! Deus quer que nós prosperemos na crise. Mas a minha pergunta para você é: você aceita trocar o seu esforço pelo favor de Deus? O esforço próprio, a mentalidade da justiça própria é o Egito, mas o favor de Deus quer fluir sobre você. Você recebe isso nessa manhã? Amém? Amanhã nós vamos continuar e amanhã eu quero falar com você, te ensinar o porquê que a sua prosperidade não depende do sistema do mundo, mas da promessa de Deus na sua vida. Então, amanhã será um grande dia, mas hoje medite nessa palavra. Leia Gênesis 26, 1, 2 e 3, medite nisso e entenda. A crise não é para te matar. Se você está em Cristo, a crise é para te promover. Creia nisso, firme-se nisso. E amanhã a gente se encontra aqui para mais um Café e Graça. Deus abençoe você.